Romanos capítulo 7 é um estudo acerca de Romanos capítulo 7. A base do capítulo 7 é a letra mata. A lei diz, não pise na grama. O pecado diz imediatamente, vou pisar na grama se eu quiser. G.T. Thompson saberia, na sua primeira ocorrência, se refere ao envolvimento, à experiência em vez de percepção. A lei gerou a responsabilidade pelo delito e deu ao pecado o seu poder de atuação. Paulo havia desfrutado uma infância feliz e despreocupada, não limitado pela lei, e assim pelo pecado. Em termos relativos, a vida era isso, mas de repente eu encontrei Moisés carregando na mão a lei de Deus. A experiência de infância de Spurgeon, evidentemente, havia sido semelhante à de Paulo. Com a idade de 13 anos, ele seguiu a prática judaica e se tornou um bar mitzvah, filho do mandamento. Foi recebido na comunidade e considerado a partir de então moralmente responsável. Foi então que o pecado surgiu, deixando de estar inativo. Paulo descobriu que as tensões interiores da sua humanidade crescente combinavam de forma trágica com as responsabilidades que a lei impunha sobre ele de fora para dentro. Ele se encheu de sentimentos de miséria e se sentiu alienado de Deus. Em sua experiência, o que lhe tinha sido dado como guia para a vida o afastou moralmente de Deus. Versículo 11, enganou-me, é uma alusão a Gênesis 3, o pecado tinha a mesma função que o tentador no Éden. 2 Coríntios 11, 3, e o enganou ao usar para os seus próprios propósitos nada mais, nada menos do que a lei. A lei não se mostrou como um remédio para o mal, como ensinam os rabinos, mas um causador de irritação do qual se desenvolveu uma alergia fatal. Paulo insiste novamente em que a lei é de origem divina e o padrão revelado de moralidade. Não foi essa coisa boa que Paulo considerou fatal, mas o pecado, que a lei expôs em todas as suas verdades e suas verdadeiras cores. A razão era interior, ele havia sido vendido como escravo ao controle do pecado, porque era constituído da carne fraca, sarquinos carnal, que havia sucumbido diante do pecado. Ele viveu como que uma existência de dupla personalidade em que o lado mau era o eu predominante. Na teoria, concordava completamente com a lei, mas era forçado a agir contra o seu discernimento correto pelo pecado que estava firmemente instalado na sua carne. No seu caso, ele conhecia a vontade de Deus e consentia no que era excelente, mas não o praticava. Ele conhecia e consentia e tinha intenção de praticar, mas não conseguia. Quando pensava no seu lado melhor, desde a adolescência, tinha se tornado uma massa inerte nas mãos do pecado que o controlava completamente. Então, quer dizer, a lei, ela mostrou o pecado para o apóstolo Paulo, ela ressaltou o pecado para o apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo se viu na condição de pecador e se considerou como carnal. Então, quer dizer, hoje em dia a gente vê muita gente falando que não existe pecado e que, quer dizer, que ele é santo, que tudo que ele faz é santidade, né? E só que o próprio apóstolo Paulo não, ele se viu nessa condição de pecador, né? Ele se viu, porque a lei ela mostra o pecado para o ser humano, ela mostra aquilo que desagrada a Deus.
Então, por mais que o apóstolo Paulo ele deixou a lei, ele deixou de ser judaizante, né? Aqueles preceitos da lei, mas ele entendia a parte da lei onde Jesus Cristo fala que ele não veio abolir, mas veio cumprir. Então ele entendia o que era a lei de Deus no sentido do pecado e o que agradava e o que desagradava a Deus. E quanto a isso ele se considerava um carnal. As suas faculdades e capacidades eram territórios ocupados pelo inimigo. O pecado as havia invadido e estava lutando para eliminar toda tentativa de resistência, e sempre era bem sucedido. Paulo grita desesperadamente por socorro de qualquer fonte. A sua personalidade dominada pelo pecado está vivendo uma vida miserável. E quando ele fala, né, miserável homem que sou. Temos aqui mais um grito do coração, dessa vez um alívio e triunfo. Ele sabe que o seu clamor foi atendido e agradece àquele que veio socorrê-lo. Deus que lhe deu a vitória por meio de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Então, emocionalmente esgotado, Paulo de forma impassível resume a sua vida dividida sob a lei sem a ajuda de Cristo. Resume a sua vida dividida sob a lei. Sem a ajuda de Cristo, o seu eu melhor fez esforços sinceros para se adequar à lei, mas a sua carne, natureza pecaminosa, o arrastou para se render ao pecado. Em 8.1, temos o contraparte correspondente do seu grito por socorro. Então, o capítulo 7 está falando basicamente disso, né? Da lei, que a lei mostra o pecado, né? Para o pecador. Então aí o apóstolo Paulo, quando ele conhece a lei, ele se vê na condição de pecador, e é onde ele passa a lutar contra o pecado. E até depois que ele não estava mais sob os conceitos judaizantes, que ele lutava contra a lei, então ele ainda se via na condição de carnal. Então era onde ele clamava a Deus para que Deus desse vitória para ele sobre o pecado.